A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Então depois mudou para uma direção comunista, vá, digamos. Como é que isso se notou no dia-a-dia da agência? Já na relação entre as pessoas. Então. Houve zangas, pancadaria, houve tudo. Houve uma vez que eu fui mandado a Braga a uma manifestação da CAP. Lá fui, o PC cortou-me tudo. Um brasileiro, Renato Soares, que ouvires falar, não é? Que é poeta, ainda por cima é poeta. E cortou todo o seu trabalho. Estou do lado de Braga. Portanto, era uma censura ainda pior do que a anterior. Mas completamente. Não tem explicação. Era completamente pior. Mas não chegou a envolver-se em cenas de violência. Cala-te boca. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos como convidado Luís Pinheiro de Almeida, que era ao mesmo tempo jornalista e assessor de imprensa do Hotel Saraiva de Carvalho no Copcon. Então, pontos altos desta conversa, Rui. Bem, o ambiente no Copcon, onde Luís Pinheiro de Almeida trabalhou em 1975, o Copcon, o Estado-Maior do Copcon, no do Alto Duque, onde estava o centro dos acontecimentos em Portugal nesse ano. E depois um dia de aniversário do pai de Luís Pinheiro de Almeida, que por acaso foi o dia 25 de novembro de 1975, e em que a família o viu aparecer para desejar o feliz aniversário ao pai, preparado para a guerra. Com pistolas, com cartucheiras, etc. Mexicano. Vamos então ouvir Luís Pinheiro de Almeida na primeira pessoa. Luís Pinheiro de Almeida, bem-vindo ao programa A Vida em Revolução. Muito obrigado. E obrigado pelo convite. Luís Pinheiro de Almeida foi jornalista e... Sou! Não, mas na altura, em 74, 75, já trabalhava como jornalista e como militar ao mesmo tempo. Só naquele período. Tem aliás um livro que deve estar para sair agora, até ao fim deste ano, a recordar esta experiência, e temos o privilégio então de nos contar em primeira mão alguns dos episódios mais significativos. E começamos mesmo dias antes do 25 de Abril, porque creio que foi a 22 de Abril que se juntou, em que entrou na tropa em Mafra, e portanto viu o início do 25 de Abril, a coluna de carros a sair para Lisboa. A conspiração, isso eu não assisti. Eu fui à inspeção em 1967 e depois, como estudava, fui obtendo sucessivos adiamentos, até que já não podia ser mais, e fui à inspeção em 67 nos Chapadores. Acho que já nem existe. E perguntavam o que é que eu tinha, o que é que não tinha e tal. Eu queria livrar-me da tábua e contei tudo e mais alguma coisa dos meus males. Um deles era a asma, que eu sofria de asma. E eles só me diziam, venha para cá que a gente trata disso. Entrei em Mafra no dia 22 de Abril. Ainda tenho... Como é que chama aquilo? O coisa da tropa dos Correios, porque ofereceram uma viagem de comboio para entrar na tropa. Por acaso, o meu irmão levou-me de carro e eu guardei, eu guardo tudo. Guardei o vale, digamos, da CP para entrar no Correio, para entrar no... Para ir de comboio, para ir de comboio até lá. Mas não foi preciso e guardei a coisa. Entrei no dia 22 de Abril e assisti à movimentação, não à conspiração. Isso não, nunca. Não assisti a nenhuma reunião, não conspirei, nada disso. Apesar de ter o passado da Faculdade de Direito, fui dirigente da Associação Académica de Direito e tal. Portanto, tinha background, mas não participei em nada.
uma curiosidade que eu nunca mais me esqueci, ainda hoje me lembro, as viaturas militares tinham um quadrado vermelho escrito as fitas DIMO, que se usava na altura. Escrito não, era só mesmo a fita, que é para identificar os que estavam do lado da Revolução. Estamos a falar na noite de 24 de Abril de 74. Estamos a falar na noite de 24 de Abril. Estávamos todos, eu não, mas estávamos todos na chamada Semana de Campo, na Tapada de Mafra, em exercícios, foram todos chamados. Que foram maçaricos, foram cadetes, que saíram de Mafra para ir tomar conta do país, digamos. E eu ainda pedi para vir com eles. Eu tinha 3 dias de tropa. Ainda pedi e eles disseram, tu és um maçarico, ainda vais estragar a Revolução. Fica, mas é aí, está descansado e goza. Todos nós jogávamos que aquilo era uma praxe. Nunca ninguém... Não pensaram que fosse a sério. Nunca ninguém imaginou que aquilo fosse a Revolução. O 25 de Abril foi uma quinta-feira. Olha, estavam eles a lixarem-nos, peço desculpa pela expressão, a lixarem-nos o fim de semana, vamos cá fechar aqui. Mas não, era mesmo a Revolução que estava em marcha. Como um dos meus heróis do 25 de Abril, era na altura o capitão Rui Rodrigues, foi quem esfiou as tropas de Mafra, foi tomar o aeroporto. E depois perderam-se pelo caminho, que são histórias... E já agora, digamos, assistiu alguém a recusar participar, por exemplo? Não, toda a gente. Menos os mais jovens, como era o seu caso. E pronto, assisti. E depois, no dia seguinte, às 7 da manhã, já toda a gente sabia que havia a Revolução. O chefe, o comandante do pelotão, que era o aspirante Vinagre, reuniu-nos na parada. Tenho a honra de vos comunicar que a Escola Prática de Infantaria, Mafra, foi para Lisboa, está em Lisboa para tomar conta do poder. Sério? E a gente ri-se, porque toda a gente já sabia, não é? Já havia notícias da rádio, já havia tudo. Portanto, já agora, passou essa noite acordado a ouvir alguma coisa? A chorar, agarrado à G3. A chorar? Então. É porque não queria estar na tropa, eu. E quando estava a dormir, não fazia ideia nenhuma que estava a haver uma revolução. Eu era obrigado a estar ali. As primeiras notícias que soube do que tinha acontecido chegaram-lhe como? Via rádio. E acordaram-se uns aos outros? Sim, claro. Aquilo era pandemónio na camarata. A revolução não é nada, estamos a lixar. O que eles querem é que a gente fique aqui fechados no fim de semana e tal. Mas felizmente nada disso aconteceu. Era mesmo a sério. E assim foi. E não ficaram fechados no fim de semana? Não, viemos todos embora para não estragar a Revolução. Para não estragar a Revolução. Mandaram-nos embora. O que foi bom e foi mau. Foi bom porque permitiu-nos estar do lado de fora, na rua, e assistir àquelas coisas todas. Foi mau porque não estávamos lá dentro, não é? Pois. E veio para o 1º de Maio em Lisboa? Não, sabe, para mais mim... tarde, Não. Ficava em Mafra. Para mim é 25 de Abril, ponto final. O 1º de Maio, ok, foi uma grande festa, aquelas coisas, mas nunca, nem mesmo durante a ditadura, o 1º de Maio nunca me disse grande coisa. Lembro-me da história do porco no Rossio com a farda do Tomás. Isso eu lembro, com que nós assinalávamos E lembro-me de uma carga policial no Rossio, em que eu fugi para a Suíça, ainda existia a Suíça. A pastelaria, exato. Vinha do Rossio, entrei pela pastelaria adentro, cheguei ao balcão e disse: olha, queria um café, Sacho. Aqui não se servem cafés, foges por ali. Indicaram-nos aquilo tinha uma entrada para o lado da Praça da Figueira. Sim, exato. E foi por aí que a gente fugiu, com a polícia a carregar atrás de nós. Então já tinha essas experiências antes de política na universidade, não é? Sim, eu fiz parte da direção em 68. Muito interessante. Porque deve ter sido a primeira experiência PS-PCP. O presidente da direção era o Manuel Roque, que chegou a ser depois
presidente da RTP e foi também secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros. E o vice-presidente era o Duarte Teves, que era o DP, quer dizer, viria a ser depois era João Soares, que era do PS, era Gonçalves Pereira, que era de esquerda, mas não partidarizada, o João Arsénio Nunes, PC, ainda hoje é uma figura notável do PCP, Arsénio Nunes, o Carlos Fino, também que era PC. O Carlos Fino ter fugido da minha casa antes do 25 de Abril, andava a ser perseguido pela PIDE e um dia disse, não tenho onde dormir. Ele era de Vila Franca de Xira, ou estava em Vila Franca de Xira. Posso ficar cá em casa? Podes, fica à vontade. Ele entrou na minha casa e na estante dos livros estava um livro que era A Mãe do Máximo Gorgi. Ele disse, estou satisfeito, vou dormir tranquilo. É uma curiosidade. E, portanto, eu tinha esse background todo da faculdade. Fazia parte de alguma organização política? Eu não, mas estive próximo. Aliás, o João Soares falta-se gozar comigo. Era da EDE, Esquerda Democrática Estudantil. Que foi os primórdios do MRPP. O MRPP foi para mim, na altura, um guarda-chuva da luta anti-PC. Certo. Tanto assim é que eu costumo dizer que fui um maoísta moderado. O João Soares goza comigo porque é um contrassenso, não? Um maoísta nunca é moderado. Mas eu intitulo-me maoísta moderado. E o MRPP a mim serviu-me como anti-PC. Pronto, era a guarda-chuva onde a gente foi. Ganhámos as eleições, depois ganhei outras eleições a seguir. A mim o que me entristece agora é que quase toda a gente que já morreu. Então, mas voltando a seguir ao 25 de Abril, continuou em Mafra depois? Não. Tive 6 meses em Mafra porque tinha o curso de comandantes de companhia. Depois falou, presumo eu, com os seus camaradas que foram fazer a Revolução e que foram fazer o 25 de Abril. Como é que foram tomar o aeroporto? Nós não. Eles não contaram histórias? Não recordaram esse dia? Não, a gente passou mais tarde, até porque escrevi livros sobre isso, as viaturas e as tropas que saíram de Mafra enganaram-se no caminho do aeroporto, em Camarate, e tiveram que voltar para trás. E então o que eram 14 viaturas numa rua pequenina a fazer a inversão de marcha. Tanto assim é que o aeroporto foi das últimas unidades a serem tomadas exatamente porque se perderam pelo caminho. E deu origem, esse engano da EPI de Mafra, deu origem a um mito urbano, que é o de ter sido, na altura, capitão Costa Martins a tomar sozinho o aeroporto. Não é verdade. A EPI de Mafra é que chegou tarde. E quando chegou lá, estava o Costa Martins sentado à espera deles. Mas não tomou. Quem tomou foi mesmo a EPI. E depois, tanto assim, é que depois a EPI, já dentro do aeroporto, foi à torre de controle e tomou conta do coisa. E depois, aí sim, o Costa Martins, como era da Força Aérea, e era até aviador, acho eu. Sim. Tinha aquelas normas internacionais da aviação, lá, como é que se chama? Fechou o espaço aéreo. Pronto, isso é verdade. Mas não tomou. Sozinho não tomou. Não, foi com a Escola Prática de Infantaria. E depois eu tive aqueles 6 meses em... E quais foram as primeiras mudanças que sentiu na vida do quartel? Olha, a greve. Fizemos a primeira greve das Forças Armadas. Eu e o João Soares e outros fizemos a primeira greve das Forças Armadas porque éramos cadetes, fazíamos instruções noturnas, aquelas coisas. A instrução foi exatamente a mesma, como se houvesse guerra. Não, exatamente a mesma. Não houve alteração nenhuma. Aliás, eu, como sou um militarão, entre aspas, eu gostava daquilo até rastejar na lama com bala real por cima de nós. Eu adorava aquelas coisas.
E então, ia eu a falar que... a primeira greve, houve um dia que nós fomos para uma instrução noturna, aquilo acabou 3 da manhã, 4 da manhã, não sei o quê, e obrigaram-nos a formar na parada logo às 7 da manhã e nós, não, recusámos, ninguém foi formar. Houve alguma consequência? Não houve brincadeira. Não, brincadeira entre aspas. O Trindade, que era o comandante da escola prática, disse: corro-vos todos à granada, corro-vos todos à granada na camarata. Mas já houve 25 de Abril, fazemos assim: eu vou-vos deixar ir embora. Não vai acontecer nada. Fujam, vão-se embora. Eu vou atrás de vocês. E se vos apanhar, estão feitos. E assim foi. O Trindade, viemos todos embora, nunca nos apanhou e não aconteceu nada. Foi a primeira grande consequência do 25 de Abril na tropa, não na instrução. Na tropa foi a greve, a primeira greve das Forças Armadas. Mas a parte disso, no respeito pelos superiores, por exemplo... Isso não houve alteração. Não houve alteração. Não, isso... Portanto, a vida no quartel continuou... Dura, a sério. Dura a sério. Foi. Não, é sério porque sim. Estamos a falar em junho, julho, agosto, setembro... 74, pois. 74, ainda a gente não sabia bem para onde é que aquilo caía. Certo. Se era a esquerda, se era a direita, se era o quê, quanto é que durava, o que é que ia acontecer. Portanto, toda a gente estava ainda com medo porque não se sabia exatamente o que é que ia acontecer. E, portanto, calma aí. Pois. Vamos ver para onde é que caem os bois. E os seus amigos, família, como é que eles estavam a ver a Revolução e como é que isso o afetava? Isto é... A minha mãe ficou aflitíssima. Mas apoiou-me sempre. E o meu pai também, obviamente. Com o meu pai há uma história engraçada, mas não tem a ver com o 25 de Abril. Tem a ver com o 25 de Novembro. No dia 25 de Novembro, o meu pai fazia anos. E o 25 de Novembro foi o 25 de Novembro. Eu estava no Copo e estava armado, parecia um guerrilheiro mexicano, com as munições ao peito, G3, granadas, Walter. E fui a casa... Portanto, o Copo é no Forte Alto Duque, os meus pais viviam na Joaquim Antônio da Guiar, de maneira que era sempre ir. Peguei num Rómeo, como a gente chamava, que é um jeep, pediam um furial e foi-me levar à casa. Eu subi naquela altura, os meus pais viviam num quinto andar, sem elevador, eu pesado, carregado, armado, subi aquilo tudo a correr. O meu pai fazendo, estava a família toda e apareceu jantar, ali todo armado. Toda a gente, pai, parabéns, não posso, estou em guerra, não posso ficar cá. E ficou toda a gente. Exatamente. Grande medo. É exatamente isso. A minha mãe ia morrendo, coitada. Então, mas já chegamos a essa altura? Porque... Isto ao mesmo tempo, já tinha experiência como jornalista também, não é? Sim. E continuou de alguma maneira? Eu comecei na ANI, Agência de Notícias e Informações. Comecei na ANI em 73. 1 de novembro de 1973. Mas suspendeu depois durante a tropa, ou não? Não, qualquer. Continuou a fazer... Era a grande valia, a mais-valia que eu tinha... Era ser jornalista e estar na tropa, tinha acesso à informação toda internamente, não é? Quando estava no Copo, a primeira coisa que eu fazia quando chegava ao Copo era ir ler a fita do tempo. O que é a fita do tempo? É o registro que o oficial de dia fazia diariamente das ocorrências em todo o país. Por tudo, mas rigorosamente tudo. A velhinha era atropelada em Aguidares de Baixo, telefonavam para o Copo, foi uma velhinha, foi atropelada e seguiu. O oficial era obrigado a tomar nota. E eu pegava na fita do tempo e telefonava para o Andrade Santos, coitado, que já morreu, foi um dos meus chefes
naquela altura já era a NOP. Epá, fantástico. E lia Então era as notícias, a fonte de informação. Exatamente. A NOP era o órgão de informação mais bem informado que existia, porque Vinha do Copcon. vinha a tudo. Mas então, portanto, está nesse período, portanto, 6 meses, está a fazer a formação básica de aspirante, não é? Não, nunca fui Não, aspirante. Eu acabei o curso, que é chamado CCC, Curso de Comandantes de Companhia, e saí logo ao Alferes. Saiu ao Alferes, está bem. Foi sair logo ao Alferes, é estranhíssimo, mas pronto, era assim. Se a Alferes e fui enviado, e fui eu e mais 2 amigos meus, também a Alferes, fomos para Viseu, Regimento de Infantaria 14, onde participámos em diversas atividades, incluindo a Operação Nortada, acho eu. Sim, da dinamização cultural. Exatamente. Como é que foi esse? Não, é melhor falar do Alentejo. Lá em cima tenho pouca recordação de Viseu. No Alentejo é que foi muito interessante. E eu e 2 alferes tomámos conta da unidade em Viseu. E fizemos um jornal, que é os Viriatos, que é uma coisa que hoje em dia aquilo era extrema esquerda. Na altura não, mas hoje em dia foi muito interessante. Fizemos o jornal, tomámos conta da unidade, fizemos o juramento de bandeira, não igual ao do realismo, mas um juramento de bandeira já para o 25 de Abril, com um discurso que foi eu que escrevi, por acaso, do juramento da bandeira democrata, tudo muito coisa. E os comandantes? Esses tinham sido corridos. Portanto, isto estava por vossa conta. Exatamente, nós fomos os comandantes. Os alferes é que mandavam, éramos 3 alferes. Eu e mais 2 amigos meus. E estavam em coordenação com outro... Não, era por vossa conta. Estavam literalmente por vossa tínhamos conta. uma ligação terno com Coimbra, com a região militar de Coimbra. E sim, havia contactos. Havia. Mas quer dizer, mas não estavam a receber instruções para fazer isto ou aquilo? Faziam... Não havia... Tipo PC, não havia essas coisas. Não havia nada disso. Éramos só nós. Ao fim dos 3 meses, tive 3 meses em Viseu. Fui mobilizado para a Guiné, que eu acho isto extraordinário. Já tinha havido o 25 de Abril, já a Guiné estava unilateralmente independente, mas eu fui mobilizado para... ainda fui mobilizado para a Guiné. Fui mobilizado para a Guiné. No verão de 74. Portanto. Sim. Pronto. E fui para Évora, para o RAL 3, que é o Regimento de Artilharia Ligeira, formar a batalhão para ir para Évora. Como se não tivesse... O que é que eu disse? Não estava em Évora, mas ia para a Guiné. Como se nada tivesse acontecido. E lá estivera segundo comandante do batalhão. Eu chegaria à Guiné e era promovido a capitão. E depois lá em Évora, e sim andámos empenhadamente, andámos na dinamização cultural. Então fomos corridos à pedrada. A sério. Nós íamos ao Alentejo. E havia muita coisa para fazer. Muita coisa a fazer. E nós pegámos em equipas de engenharia e fomos reconstruir muros, fomos arranjar ruas, estradas menos, mas ruas. Andámos ali a ajudar. E eles, a população local, acusava-nos, com alguma razão, tirar o emprego às pessoas de lá. Fomos tão mal corridos. Tudo à pedrada. Tudo. Sério. É sério. Mas atacaram? O MFA, tudo à pedrada para nós. Pronto, está bem, ok. E nós tirar o emprego aos locais. Aos locais, exatamente. E é verdade, isso era verdade. É isso, e nós temos grandes contactos com o MFA. Era o Capitão Porto, no comando da região militar de Évora, que nos dava apoio.
Portanto, aí já estavam enquadrados do MFA. Sim, na dinamização cultural. Eu fiz, além de ter sido coisas, é verdade, fizemos coisas bem feitas também. Eu fiz. Tenho pena de as coisas terem perdido, não se sabe por onde. Foi por causa eu fiz o levantamento das filarmónicas regionais do Alentejo. Foi um trabalho fantástico. E entregámos aquilo tudo na dinamização cultural, que era a 5ª Divisão, que tinha uma delegação em Évora, ao pé do Geraldo. Perdeu-se isso, tenho muita pena disso, tenho muita pena. E depois veio a desmobilização, é óbvio que eu não podia ir para a Guiné. Sim, que a Guiné tornar-se a ser e depois explicaram que é a máquina pesada do Exército. Eu fui mobilizado, aquela papelada e a burocracia toda para preencher, e depois para desmobilizar teve que ser a papelada, a burocracia toda no inverso. Também demorou tempo. Mas pronto, ok. As coisas resolveram-se e eu saí março, abril, por aí. 75 já, pois. 74 ainda. Não, 75. 75, exatamente. E foi para onde? O que é que foi colocado onde? Foi. Como era LD, Licenciado em Direito. licenciado em Direito, meteram-me na repartição de Justiça e Disciplina do Estado-Maior do Exército, que era no terreiro numa das torres do Terreiro do Paço, onde eu estive com civis e militares. Civis estava o Jorge Lacão, que foi depois deputado-ministro do PS, Sim. estava o Azevedo Soares, que foi secretário de Estado do CDS, estava o Rodolfo, o lavrador, que foi advogado, não é? Exatamente, e foi jurista do Guterres, de um deles, um dos primeiros ministros. O Mário Mendes, que era militar, que foi diretor da Polícia Judiciária, e aí era... E aí, o que é que tinha de fazer? Aí? Não, sério, tinha tratado dos processos dos militares ou feridos ou falecidos na guerra. Porquê? Sim. Porque, conforme a nossa apreciação, assim as famílias dos militares acidentados, ou morte, ou ferimento, tinham direito ou não à pensão. E uma das coisas que eu aprendi é que grande parte, sei lá, 80%, não, sem exagero, 80% dos acidentes na guerra colonial não é de combate. Não é de combate, é de acidentes. Viaturas, acidentes com armas de fogo, militares embriagados, há milhares e milhares e milhares que têm sua justificação, né? As pessoas estão em guerra, obrigadas ainda por cima, era duro. E nós, quando podíamos, facilitávamos ao máximo. Para ser atribuída à pensão, é isso? Exatamente. E, portanto, nessa altura há uma revolução, mas tudo parece estar a funcionar normalmente, exatamente. No Exército. Exatamente. Não, eu só sentia a revolução quando passei para o Copcom. Aí é que tudo mudou. Tudo se transforma. Então, mas, por exemplo, o 11 de Março não lhe diz nada. São peanuts. Não tenho nenhum episódio particular relacionado com essas datas. Não. As primeiras eleições livres. Também não. Isso é tudo peanuts. Nem cobriu como jornalista? Não, como jornalista eu estive lá. Sim. E coordenei as eleições na Luz. Não, mas isso é normal. Não foi nada especial. Vamos agora fazer uma pausa. Voltamos depois do intervalo. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt.
Voltamos para a segunda parte da conversa com Luís Pinheiro de Almeida. Como é que combinava, portanto, em termos de tempo diário, o trabalho no Exército e o trabalho como jornalista? Trabalhámos 24 horas por dia e mais 2 à noite. Não, sério, quando se quer e tem vontade e se gosta e se está empenhado, tempo não falta. Mas passavam umas horas lá no Terreiro do Paço e depois deslocava-se para... Ou então fazíamos coisas... Por exemplo, falou-me agora no... ANOP? 11 de março. Sim. Eu assisti, mas por acaso estava no 11 de março, estava de folga. Assisti à passagem dos aviões, isso é verdade. Estava a comprar um disco no Castelo, na Valentim de Carvalho, estava a comprar um disco... E viu os aviões que iam para... coisa. Mas só tive intervenção como jornalista. Militarmente não tive... Mas e já agora, então, diga. Falou aí, há duas questões aí importantes, podemos falar delas antes de ir ao Copcom. Uma, na redação, notou mudanças na dinâmica da redação? Claro. O quê, por exemplo? Claro, foi quando o PCP abocanhou a ANI e a NOP, tomou conta daquilo. Não, isso foi... Como é que isso notou? Puseram à frente pessoas que eram militantes? Censura, nunca mais me esqueço. Não, PCP foi... Mas comparável com o que havia antes? Então não foi. Não, nunca havia antes. Há uma coisa muito engraçada. Eu costumo sempre dizer isso. Eu trabalhei com o Dutra Faria e com o António Maria Zorro. O António Maria Zorro, ambos jornalistas, ambos bons jornalistas. O António Maria Zorro foi o único quadro no Estado Novo que foi expulso pela Revolução. Ele era da Mocidade Portuguesa e saneado. Portanto, o Dutra Faria. Não, o Dutra Faria era uma pessoa diferente. Era conceituado, era inteligente e era democrata. Pronto, aqui é democrata quanto basta. Ele tinha o telefone branco direto à censura. E muitas vezes nós ouvimos o Dutra aos berros com a censura porque não concordava com o corte? Com os cortes. É preciso ver, então, isto é uma conversa, dá para não sei quanto. É porque a agência noticiosa, que é a minha origem, digamos, tinha uma censura diferente. Nós tínhamos uma censura a posteriori. Não era antes. Nós escrevíamos tudo o que quiséssemos e coisas. Os telex, não sei o quê. E, ao mesmo tempo que os jornais recebiam, a censura também recebia aquilo que nós produzíamos. E depois, a censura que nos mandava uma mensagem a dizer: atenção, programa X, cortar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, cortar a palavra, não sei o quê. Assim. E nós, com base nisso, tínhamos que informar os jornais, atenção, que era assim Portanto, era um processo complicado. Então. Era complicado. O que dava origem também a baldas, entre aspas, isto é. Ou nós não avisávamos os jornais, ou os jornais faziam de conta que não tinham recebido. Portanto, havia coisas que passavam. Como, por exemplo, quando apareceram os mísseis Stella, não é? Sim, na Guiné. Pois. 73, em 1973. A censura cortou, mas nós não avisámos. Então passou e foi publicado. Então depois mudou para uma direção comunista, digamos. Como é que isso se notou no dia-a-dia da agência? Mas já na relação entre as pessoas. Então. Houve zangas, pancadaria, houve tudo. Dentro da redação? Dentro da violência física. Mas o que é que levava a essa violência? Porquê é que mudavam? O que é que levava a essa violência? As diferenças de opinião e as pessoas. Olha, um deles, Fernando Cascais, sabem quem é? Era o chefe do PC era de Piúrio. Houve uma vez que eu fui mandado a Braga a uma manifestação da CAP. Em Braga. Nós antes viajávamos com o teletipista. Era o jornalista, era o teletipista, que é quem perfurava as fitas do telex. Para o envio da informação. Para o envio da informação. E lá fui eu com o Vaz, coitado, também já morreu. Isto é tudo gente morta. Moçada.
Lá fui. O PC cortou-me tudo. Um brasileiro, Renato Soares, que ouvires falar, não é? Que é poeta, ainda por cima é poeta. E cortou todo o seu trabalho. Estou do lado de Braga. Fica... Portanto, era uma censura ainda pior do que a anterior. Mas completamente. Não tem explicação. Era completamente pior. Em plenários havia pancadaria, as discussões. Então era o que se passava na vida Qual era a civil. principal tensão que levava? Qual era a principal discussão? É a ideologia. A ideologia. O PCP queria umas coisas, achava que devia ser assim. Mas que em termos de escrita e das notícias? De escolha da informação, a maneira como a escrever. Mas tem assim algum exemplo que tenha degenerado em pancadaria? Essa da CAP, se não deu pancadaria, teve lá quase. Mas não chegou a envolver-se em cenas de violência? Cala-te boca. Mas pode contar à vontade. Não, houve uma cena, mas também já morreu. Também não vale a pena. Mas havia uma articulação entre a cúpula da agência e a cúpula do Partido Comunista? Não. Isso não sei. Mas, por exemplo, na redação, a maioria dos jornalistas... Aquilo era uma célula do PC, pronto, está tudo dito. Mas não era... Era uma minoria, essa célula. Ativa. Mas muito ativa. Muito. Sobre os outros, portanto... E os outros tinham medo, Intimidava. Intimidava. Exatamente. Pois. É. E, portanto, havia gente que resistia, mas a maior parte das pessoas conformava-se. Eu e um amigo meu fizemos uma coisa que se chamava FIC, Frente de Intervenção Crítica, que era anti-PC. E como é que a gente coisa? Era com comunicados, jornais de parede, lá dentro da ANI. ANI já dá nota até. E depois E não havia outras fações políticas? Não. Do MRPP não tinha uma presença? A FIC era a MRPP. A FIC era a MRPP. Mas tinham o apoio, tinham o apoio de... Cá fora não. Cá fora nada, portanto estavam por vossa conta. É tudo só por nossa conta. Nunca tivemos nem apoio nem desapoio. Deixávamos... Portanto, não estavam enquadrados partidariamente. Não. Éramos livres. Vou tentar ser, ser naquela altura, não é? Outra dimensão importante ainda hoje um dos maiores especialistas em Beatles. Eu presumo que já gostasse muito de Beatles na altura. Já desde 63. Este lado da ligação. Então desde o princípio, quase. Não, desde o princípio. Como é que foi a abertura do país? Como é que viu a abertura do país? Há música que podia vir de fora livremente? Não, foi ao contrário. Foi a música que abriu o país. Foi ao contrário, a sério. Se não tivesse havido a música, quer dizer, e ao contrário do que muita gente diz por aí, nunca houve censura aos Beatles. Nunca. Os Beatles cá sempre tiveram à vontade. Até porque isso é outra curiosidade. A censura só existiu para livros, para discos nunca existiu. As coisas eram postas à venda e tal, e depois mais tarde, e era só sobre a relação portuguesa, o Adriano Correia de Oliveira, o José Afonso, é que ia a censura em cima, mandando retirar os discos do mercado, exatamente. Mas antes, não, isso não havia. Portanto, essa música passava completamente livre. E foi aí que os Beatles, então, pronto. Mas em 74, 75, a música que passava nas rádios... já começava a ser revolucionária. Era revolucionária, portanto não era bem, não sei se era o seu gosto ou não, sim, mas não, a música popular anglo-saxónica não passava. Já tinha deixado de passar. Portanto era ao contrário. Quer dizer, fascistas. Portanto, então terá sido até ao contrário, não é? Passava mais antes de 74 do que depois. Essa música. Exatamente. Porque com 74, 75, abriu-se a perspectiva da música portuguesa e daí a chamada música de intervenção, que antes não passava, e passou a passar. Mas nunca chegou a sentir que gostar dos Beatles fosse considerado fascista, para não?
Isso não, não pelo chegou a contrário. tanto. Não chegou a tanto. Notou uma interferência, uma entrada de músicos de leste, não sei. Não, nem por isso. Nada Música, não. A gente detestava a música de leste. Ok. Isso nunca houve. Nunca houve influências da música. Até porque não havia. Sim, não chegava. Havia uns coros do Exército Vermelho Ah, a pois contar só, umas coisas. Exato. Exatamente. Não havia propriamente isso. Não havia. E nessa altura estava ligado à música como alguém gostava ou já fazia... Não, escrevia. Já escrevia sobre música. Não, crítico não, porque isso crítico é para os críticos. Mas escrevia. Escrevia já sobre música. Eu fui fundador do Blitz, por exemplo. Sim, certo. Eu escrevia muito. E conhecia músicos portugueses? Então, Dava-se com eles? Não. Não se dava. Isso é um ponto de honra para mim. Nunca me dei, com exceções, obviamente, nunca me dei bem com músicos portugueses por uma razão muito, muito simples. Não me queria sentir condicionado ao escrever. Ao escrever isso. Ou então alguém dizia, este gajo é amigo. Tive um amigo, tive um grande amigo e toda a gente sabia, e era público e notório, e toda a gente sabia que se eu escrevesse sobre o Zé Jorge Letria, uma coisa Era o amigo a escrever. Porque o Zé Jorge Letria, que eu conheço já há muitos anos, ninguém gosta dele, ainda por cima dizem que ele canta mal e que isto e aquilo. Não. Eu sempre gostei dele. Fui colega dele em Direito, sempre me dei muito bem, sempre me ajudou, sempre me escreveu textos para prefácios e não sei o quê, para livros. E acho que o Zé Jorge Letria deve muito do seu êxito, graças a mim e aos meus amigos. Porquê? Estamos a falar antes do 25 de Abril. O Zé Jorge Letria fez um disco magnífico que se chama Até ao Pescoço. E como é que nós conseguimos que o disco vendesse? Telefonávamos para as discotecas, lojas de discos. Então já tem aí o Zé Jorge Letria, o Até ao Pescoço. Não, então veja lá isso. Está bem, a gente vai mandar vir. Portanto, os discos também não iam à censura. Vendiam-se conforme a procura nas discotecas. Certo. E as discotecas só compravam nas editoras os discos se houvesse procura. Sim, se houvesse pessoas a pedir. Então vocês criaram essa procura. Exatamente, nós próprios é que criámos essa procura. E ele conseguiu vender Ótimo. as coisas. Antes de entrarmos no Copo Com, já a seguir, queria só perceber também a mudança de costumes a que assistiu, como é que as coisas mudaram à sua volta, nas relações entre pessoas, nos casamentos, enfim. Foi tudo muito simples, a sério. Foi tudo muito... Aliás, nem sequer tenho coisas para contar. Quer dizer, aconteceu, não é? É vida normal. Mas mudou muito, não é? Em termos, na concepção, na forma como as pessoas comportavam. A vida, mas também nós ajudámos a mudar, não é? Com as nossas ideias, com as nossas opiniões, com os nossos comentários. Também ajudámos. Portanto, aquilo era tudo... Quer dizer, não éramos nós contra, não sei quem. Foi nascendo, naturalmente. Foi tudo aparecendo. Muito bem. E como é que eu olhava para Vasconcelos e para os governos provisórios? Em relação a Vasconcelos, a minha ideia, a minha opinião sobre o Vasconcelos mudou muito. Desde que eu comecei a escrever este livro. Para o Vasconcelos era PC. E eu sou um feroz anti-PC. Ponto final é que eu vou adiante. E, portanto, nunca tive com ele, por acaso. Nunca falei com o Vasconcelos. É um excelente engenheiro. Engenheiro. Uma casa que há ali que é conhecida, que é famosa, na Praça das Águas Livres, Aqueduto das Águas Livres. Há ali uma praça que tem onde, aliás, vivem uns primos meus. É a engenharia do Vasconcelos. E o coisa é muito famoso, o prédio. E o Vasco nunca me disse, nunca falei com ele, mas não, é assim, com os PCs são os PCs, não há nada a fazer. Estava a tentar perceber como é que se situava face às várias tensões da revolução entre nessa militares. Altura já tinha, por exemplo, nessa altura tinha
a impressão ou tinha informação Aquilo era do PC? Que ele era do PC, para além das simpatias A informação que ele pudesse ter? não. Não, a informação nunca houve, pura e dura nunca houve. Mas tinha aquela impressão de que ele estava muito sintonizado, Sim, era sim, mais sim. esse alinhamento. E ele fazia também por isso. Sim. Ele também fazia por isso. E então eu li o livro há relativamente pouco tempo, quase deste livro, do Vasco Gonçalves, que acho que é da Manuela Cruzeiro. Há uma entrevista, sim, uma exatamente. entrevista do... Fiquei com uma ideia completamente... Ele era um homem bom. Era um homem bom. Pronto, é PC. Era PC. Então, vamos à sua entrada no Copcon. Como é que isso acontece? Então escrevi, já tinha chegado de Évora, estava na repartição de Justiça e Disciplina, e li LD, e li uma entrevista do hotel que eu não conhecia, que acho que era no Jornal Novo, a dizer que tinha falta de gente no gabinete de imprensa. Disse, sou eu. Levantou o dedo. Escrevi uma carta ao hotel, disse: meu general, sou fulano de tal, sou Felizmiciano, estou na tropa, sou jornalista, eu ofereço-me para ir para aí. Venha cá. Ele respondeu-lhe por carta ou ligou-lhe? Como é que fez isso? É a Telex. Portanto, mandou-lhe um telex a dizer, venha cá ao Forte do Alto Duque, portanto, onde estava o comando do Copcon. O Estado-Maior, sim. O Estado-Maior do Copcon. Sim, e fui entrevistado, ainda hoje é vivo, por Major Barão da Cunha. Há dois barões da Cunha. Há o Francisco, que era o meu chefe, e há o Manuel. O Francisco é de esquerda e o Manuel é de direita. São irmãos. Como é que foi a entrevista? Pois, a única coisa que ele queria saber era se eu era do PC ou não. Porque se fosse do PC não entrava. Também não entrava lá. Perguntou-lhe diretamente? Sim, claro. Quer dizer, diretamente. Fez entender. Andou ali a rodear e tal. Mas percebia onde é que ele queria chegar. Exatamente. E ele também percebeu o que é que eu queria dizer. E lá entrei no dia 11 de agosto de 1975. E disse na altura que tinha ligações ao MRPP ou não? Não, acho que não. Mas ele deve ter percebido. Deve ter percebido. E então foi contratado para fazer o quê? Como é que... Para o gabinete de imprensa. Era fazer o estudo, era ser porta-voz do hotel. Como ele estava sempre a ser suburbado de perguntas de jornalistas e sítios, eu teoricamente devia responder por ele e ia fazer a análise da informação, fazer a revista de imprensa. No fundo, basicamente, o que se chama agora fazer a revista de imprensa. Então conheceu o hotel aí só? Não? Só conheceu o hotel aí. E qual foi a primeira impressão? Não, as pessoas têm uma ideia, digo eu, não é? Mas eu também sou apaixonado por um hotel. Tem uma ideia completamente diferente. É uma boa pessoa. Tem um coração magnífico. É amigo das pessoas. Ingênuo até a última alturrance. Eu vi entrar delegações do MRPP. Sou general, isto e aquilo. Às vezes a gente assistia. Pois, vocês têm toda a razão. É mesmo. Vou ver o que é que se passa, vou tentar, não sei o quê. O MRPP saía do Copcon, entrava o CDS, senhor general, vocês têm toda a razão. A sério, não tinha. Mas isso também não era uma maneira dele não sair era. Das situações, não? Não, era mesmo. Acha que ele era... Era a única coisa que ele ligava às organizações de base. Sim, ele tinha aí uma... Aliás, íamos a falar, já lhe disse, o documento do Copcon, que foi a primeira coisa que eu fiz no dia 11, como tinha a experiência toda associativa de direito, sabia mexer na Gestetner. A Gestetner era o copiógrafo. Alguém pediu, nem sei se foi o Barão da Cunha, se foi o próprio hotel, não deve ter sido. Mas foi o Barão da Cunha, passa lá isto ao copiógrafo. Portanto, já estava escrito, não participou na escrita do documento do Copcon? Não. Era o stencil, o stencil é o coisa que se põe no coisa. E eu metia...
Portanto, o seu primeiro trabalho foi trabalho fotocopiar, digamos assim, o documento do Copcon. E toca ao telefone. O José Sarabando, cá chamo eu também. Foi diretor da Capital. Da Capital, exatamente. Ó, Sr. Alferes, tenho aqui uma coisa que se chama Documento de Trabalho e Autocrítica Revolucionária do Copcon. Eu disse, como é que é possível? Eu estou aqui a passá-lo ao parágrafo e vocês já o têm aí. Então esperei só um bocadinho. E fui ao gabinete do hotel e disse, meu jornal, desculpe lá, estamos a brincar? Ok. Então eu estou a passar ao copiógrafo o documento e telefona-me a Capital. A dizer que já tem o documento. E o hotel, sacanas do caso Antunes e da Isabel do Carmo. Foram eles que deram o documento ao... O que é que eu faço? E o hotel disse, o documento existe. Não é preciso, não vale a pena negá-lo porque ele existe. Mas peça lá aos seus amigos que risquem autocrítica revolucionária e documento do Copcon. Fica só proposta de trabalho e documento do Copcon. Assim que ficou. Eles que risquem autocrítica revolucionária. Fica só. E veja lá se eles conseguem. Não dá. Porque ainda por cima o documento Copcon surgiu para aí 1 ou 2 dias depois do documento dos Nobel. Sim, exatamente. Isto era uma espécie de guerra dos documentos, não é? Eram 3, não é? Eram 3. Era essa MFA, PC. Que era do Vasconcelos, e depois havia o documento dos Nobel do Mel Antunes e havia este do hotel. Este documento do Copcon do hotel. Isto a propósito, foi a primeira coisa então que eu faço no Copcon é esse, e o hotel lá me pediu se eles podiam amenizar aquilo, passar muita coisa, e assim foi. Eles amenizaram? Foi. Porque puseram na primeira página. Mas puseram na primeira página, pois. E o ambiente no Copcon, como é que era? Muita gente a entrar, muita gente a sair, muitas visitas? Estava sempre coisa. Até o Álvaro Cunhal lá ia. E há uma cena com o Álvaro Cunhal que eu acho que é muito interessante. Ele ia entrar, nunca foram ao Copcon, não conhecem. Copcon é um bunker. Sim, lá no Alto Duque, pois. Em Caxias. Mas no fundo, parece um bunker nazi aquilo. E tinha uma... A parada, digamos, era cá em cima e a sentinela ficava de fora. E o Cunhal entrou e a sentinela mandou parar e mandou identificar. E o Cunhal só entrou... O Cunhal é uma coisa... É outro mundo. Então? Não é institucional e obediente. Ele podia ter dito, porra, sou Álvaro Cunhal, não posso entrar. Não, o Cunhal identificou-se mostrou o documento? Mostrou os documentos à sentinela do Copcon. Acho isso delicioso. Mas acha que o sentinela fez isso porque não o reconheceu ou por formalismo? Ou para chatear? Formalismo. Excesso de zelo. Eu acho, mas também não posso falar por sentinela. Pois. Excesso de zelo. Mas pronto, havia muito movimentação, por cima, para baixo. Entravam uns, saíam outros. Mesmo lá dentro a agitação era sempre muita. Conversas, coisas. Porque aquilo, como eram as forças todas armadas. Que eu tinha aviação, tinha marinha, tinha exército, sobretudo exército. Mas tinha as coisas todas, eram marinheiros a entrar, era a força aérea. A primeira parte da conversa com o Luís Pinheiro de Almeida fica por aqui. Voltamos para a semana para falar sobre Otelo e o 25 de novembro. Até para a semana.